Bom, então estamos entre amigos, praticamente posso dizê-lo, não há aqui ninguém estranho, ninguém que eu não conheça pelo menos de vista, ainda que possivelmente nunca tenhamos trocado uma palavra mais pessoal. Não venho aqui ensinar-vos nada, obviamente, com certeza sabem muito mais do que eu com a educação. Mas venho trazer-vos mais dúvidas e mais questões. Portanto, essa minha contaminação é pelo sentido negativo da coisa, não necessariamente positivo, mas o conhecimento gera-se exatamente a partir da dúvida. E, portanto, a minha dúvida começou quando olhei para esta figura magnífica e estou à frente dela, que é absolutamente ingrata, e depois quando eu confrontei com o Senhor. E ele diz, ou dizia, penso que David, exatamente, continua a dizer, efígie do Deus Mitra. Será? Olá, boa tarde. Desculpa. Será o Deus Mitra? Porquê que é o Deus Mitra? Como é que nós estamos habituados a ver o Deus Mitra representado? Seguramente não é assim. Então, o que é que levou os investigadores a reconhecerem uma divindade que é praticamente desconhecida? Sabemos que é aquele senhor do reino frígio, enfim, talvez divindade, talvez não, tem uma história bastante nebulosa para nós podermos afirmar. Enfim, herói seria. Há mais dúvidas do que certezas em relação a Mitra, ao mitraísmo, às suas origens. Enfim, vamos partir da dúvida e vamos ver. Eu preferi começar por chamar-lhe figura masculina enrolada para o filho, porque é praticamente nada. Trata-se apenas de uma descrição, não é um título, é o resultado nem de uma análise, mas de olhar diretamente para a peça e ver o que é que lá está. Depois, na tentativa de tentarmos perceber quem é, fui ver se lhe faltava alguma coisa, porque evidentemente faltam-lhe os braços, mas que mais poderia faltar? Por exemplo, ao nível da cabeça tem demasiados orifícios, que são o trabalho do Trepan, obviamente, mas nem todos eles têm a mesma largura. E, portanto, ou o escultor usou trépans de dimensões diferentes, ou então havia elementos que teriam encaixes, certamente em metal, enfim, para poderem acoplar a determinadas zonas da estátua. E que elementos seriam esses? Onde é que eles estariam? E logo ao nível da cabeça, notamos mesmo no alto da cabeça, na zona da coroa, que ali há 3 orifícios, mais largos do que os demais que se vêem no cabelo. O que é que seriam? Não sei. Ali, naquela zona, de um outro ângulo, portanto, é o ângulo direito e mais 2. E a que é que isto correspondia? Sendo que, ainda do lado esquerdo, mais ou menos aqui, há o resquício de um espigão, onde encaixaria mais qualquer coisa. Bom, até agora só dúvidas. Há vários estudiosos que consideraram que estas reentrâncias correspondiam a zonas de encaixe de espigões para sustentação de raios, como por exemplo esta divindade, que geralmente é identificada como sendo Eldas, o Deus Sol. Mas também poderia ser outra hipótese, a cabeça e o pescoço de um filho. Ainda não tenho a certeza. Mas as faltas não se limitam à cabeça e, obviamente, aos braços. Não vou falar daquilo que todos conseguimos ver. Mas aquilo que não vemos, até pelo posicionamento da estátua, se ela estivesse enfim, mais desafogada, mais no meio da sala, nós poderíamos olhar à volta dela. E normalmente estas estátuas de vulto pleno são para ser fruídas em toda a sua dimensão, em todos os seus ângulos.
não são exatamente feitas para estarem encostadas a uma parede. E há um bocadinho eu falava do sarcófago das 4 estações e dizia, mudaram-no do sítio. Isto vai-me estragar um bocadinho a dinâmica do que eu queria dizer. Porque o sarcófago era para ser encostado. Esta eu não tenho a certeza. Talvez fosse, porque eu tentei espreitar e percebi que, apesar do ofídio que enrola o corpo da figura dar a volta, portanto, todo ele está claramente saliente, mesmo nas costas da figura, não tem o mesmo tratamento tão aprimorado. Dá a ideia que ele foi esboçado, mas como se percebeu que era provavelmente para ser toda a figura anichada em qualquer sítio, então, enfim, o tratamento foi rudimentar, mas está lá expressa qualquer coisa. O que é que lhe falta então? 2 elementos claramente atrás, nas omoplatas, nós daqui não conseguimos ver, mas eu pedi o favor a algumas colegas para virem certificar, porque de repente eu pensei, não, esta figura tinha que ter asas. Eu já desconfiava que ela poderia representar e resolvi telefonar para casa e perguntar. Na cabeça e nas costas falta-lhe alguma coisa? E as colegas vieram a voar aqui, deixaram-me ao telefone e disseram sim, falta lá qualquer coisa. Há 2 reentrâncias nas zonas das omoplatas e é possível que lá tivesse estado alguma coisa encaixada. Seria um crescente lunar, como nesta figura, que representa a Lua, ou umas asas. É possível que fosse também. Este é um Eros. Obviamente não estamos perante uma representação de Eros, mas de uma figura muito possivelmente alada. Quem representa? Nesta exposição, no catálogo, enfim, em várias outras circunstâncias, a figura tem sido identificada como Mitra. Mas será? Ou será Saturno? Como propõe, por exemplo, Cronos Saturno, portanto, Saturno, o homólogo romano do grego Cronos, como propõe Cardim Ribeiro, num outro catálogo, de uma outra exposição, que está do outro lado, felizmente ainda está, ao fim destes anos todos, que nos representa exatamente no catálogo, segundo essa proposta de Cardim Ribeiro, o Cronos Saturno. Será ele? Ou será Aion? Como outras pessoas também, sobretudo em Espanha, têm vindo a propor. Ou, não será com certeza a primeira, ainda que até agora não tenha lido a identificação de outra pessoa, será a Fênix? É possível que mais alguém já o tenha identificado enquanto está. Há então 4 figuras possíveis para uma única, que aqui está à nossa frente e que nos suscita tantas dúvidas. Bom, Mitra, diziam há pouco, que é, enfim, uma figura bastante desconhecida. Todo o mitraísmo é, enfim, uma religião mistérica que nos vem, isso aí nós sabemos seguramente, que nos vem do Oriente, daquela zona da Pérsia, especificamente do atual Irão, mas quem era ele efetivamente? Sofreu com certeza muitas transformações. Como é que ele nos chega à religião, ou às religiões, atreveria a dizer, romanas? E porquê? Porquê que eu falo em religiões? Porque os romanos, enfim, eram talvez o povo mais sincrético que alguma vez a nossa história teve. Portanto, absorviam tudo. E, sobretudo, através dos contactos, alguns mais pacíficos do que outros, mais forçados ou mais de livre vontade do que outros, através dos legionários, tomavam contacto com tudo e, obviamente, absorviam. Portanto, lá vinham mais divindades incorporadas para, nem vou dizer o panteão romano, mas para toda a vivência religiosa romana. Portanto, é este caldo todo. E Mitra chega-nos
quase de certeza, nessas incursões romanas pelo Oriente. E depois, no regresso e nessas migrações, porque temos ideia de que hoje em dia viajamos muito, mas no fundo da circulação de pessoas e bens, vem desde sempre, desde homem a homem, que é, primeiro começa por ser nómada, depois torna-se sedentário, mas é este movimento, esta constante procura de tudo, de culturas, obviamente, de alimento, de melhores condições, coisas mais comezinhas, mas que são absolutamente vitais, que nos leva a esse encontro. E portanto, é possível que Mitra nos tenha entrado exatamente nesse encontro de culturas. Bom, e quem é que ele era? Apesar de não sabermos exatamente, temos a certeza de que era uma divindade com uma representação no masculino. Portanto, seria, provavelmente, um homem divinizado, com toda uma história que nós não conhecemos, com todo um universo quase mitológico que nós desconhecemos por completo. E, portanto, vemos algumas fontes, mas não são fontes escritas, são, sobretudo, fontes iconográficas. E isso também nos traz alguma dificuldade, porque nós interpretamos as palavras de maneira diferente, mas ainda mais as imagens de maneira diferente. Ora, tinha, como dizia há pouco, uma origem oriental, provavelmente persa. Normalmente era representada em idade jovem e adulta, portanto não tinha uma representação de ancião. Os atributos principais, o mais importante de todos era o barrete frígio. Claro que há exceções. É possível encontrá-lo com raios solares na cabeça, mas não era de facto a representação mais comum e, sobretudo, não é essa que nos permite estabelecer o padrão iconográfico de Mitra. É, sem dúvida alguma, o barrete frígio. Portanto, um barrete oriental, que muitas vezes é confundido com o barrete pileu. Diz-se que o barrete frígio era o barrete usado pelos escravos libertos em Roma. Não seria exatamente, pelo menos Tito Livio não fala de barrete frígio, fala de pileu, um barrete, mas depois nas representações é um barrete cônico, muitas vezes surge cunhado nas moedas, exatamente como sendo um meio ovo. Uma faca e uma tocha eram os outros dois atributos mais habituais. O problema é que, na maior parte das vezes, às estátuas faltam os braços, como é o caso. Portanto, nós não sabemos o que é que esta estátua teria. Um barrete frígio não tinha, porque não há ali nada que nos permita dizer que ali encaixava algum barrete. Não, ele está com o cabelo perfeitamente definido, não era para ser coberto, não tem zona de encaixe para um barrete, tem uma espécie de fita a cingir os cachos do cabelo, mas não há indício nenhum de barrete frígio. Agora, o que tinha nas mãos seguramente teria alguma coisa que não sabemos. Poderia ser, sem dúvida, uma faca numa das mãos, uma tocha noutra, enfim, ou outra coisa qualquer. Podia ser representado nu, e sem dúvida, aqui até temos um padrão que se enquadraria nesse figurino, ou vestido, normalmente com roupas orientais. Portanto, a túnica, as calças largas e uma capa que muitas vezes aparece enfolada, sobretudo em determinadas representações da tauroctonia, em que ele mata um touro, e já vamos a seguir mostrar algumas dessas imagens, e nessa capa vêem-se as estrelas pintadas. Nas estátuas, aquelas que eram policromadas, hoje em dia já não conseguimos aferir. Porquê? Porque a policromia é a primeira coisa a desagregar e, portanto, isso não nos chega aos dias de hoje. Mas, enfim, aqui não há qualquer indício de ter havido uma capa. À imagem de Mitra estavam ainda associadas, falta-lhe ali um S, o corvo, o touro, o escorpião, o cão ou o lobo, diferente das fontes, e uma serpente. Bom, a serpente, este tem certeza.
O corvo poderá ter tido, não tenho a certeza. O cão só se estivesse do outro lado. Do lado esquerdo mantém um cabrito, especificamente um bode, tem a barbicha e tem os chifres. Enfim, o escorpião também não há indícios. A roda do zodíaco, se a teve, não a mantém. Se aquela figura de caprídeo fazia parte da roda do zodíaco, eu também não tenho como saber. Mas é possível que esta figura, como eu dizia há pouco, estivesse num nicho, portanto, inserida num nicho. E nesse nicho, à volta, até poderia estar ou esculpido ou pintado, e há vários casos de frescos onde está representada a tauroctonia e à volta a roda do zodíaco, não exatamente em roda, mas em meia roda, em meio círculo, mas não sei. Alfaias litúrgicas também muitas vezes o acompanhava, sobretudo a tocha, o vaso, a pátera e até um altar. Aqui também nada nos resta que nos permita dizer que esta figura teve esses elementos associados. Nasceu de uma pedra, segundo reza o mito, daí que muitas vezes ele seja chamado de Deus ex petra, ou, portanto, a Petra Genitrix, aquela que o gerou. Ora, ele era cultuado em cerimónias mistéricas, portanto, o mitraísmo era uma religião mistérica de mistérios iniciáticos que implicavam iniciações e rituais de passagem e com segurança podemos dizer que era por 7 níveis. E porquê? Porque há representações desses 7 níveis. Há 7 portais e, muito concretamente, neste mitreu designado dos 7 portais em hóstia, porque tem representadas 7 entradas que seriam simbólicas de cada um dos níveis e mais, porque mais à frente veremos, há um outro mitreu onde estão claramente representadas num corredor as várias etapas que correspondiam aos tais 7 níveis. Bom, decorriam em santuários subterrâneos mitreus que simulavam a gruta da tauroctonia. Isto tem a ver com o próprio mito, com a própria vida fantástica de Mitra e que, segundo reza o mito, ele teria sido, enfim, informado por um mensageiro do Sol, que era um corvo, daí que há pouco eu tenho referido que um dos elementos que estavam associados à sua figura era o corvo, teria recebido uma mensagem do Sol através de um corvo e que lhe teria dito que ele tinha que ser incumbido da tarefa, que ele tinha sido incumbido da tarefa de matar um touro. Mas não podia ser um touro qualquer, tinha que ser o primeiro touro da face da terra, o touro primogênito. Bom, este é o início da tauroctonia e, portanto, toda a história se vai desenvolver exatamente à volta desta demanda em busca do touro, depois de domar o touro, trazê-lo para o interior de uma caverna, e essa era também parte da mensagem trazida pelo corvo, e nessa caverna ele teria de sacrificar o touro. Bom, muitas vezes diz-se com base nesta mitografia que nos mistérios, nas iniciações, os iniciados nos mistérios de Mitra teriam de matar um touro. Bom, não sei se seria assim, agora seguramente não o matariam. Se o matavam de facto, e não apenas de modo simbólico, não o fariam seguramente no interior dos mitreiros. Isto porquê? Porque um mitreu teria, enfim, 11 metros em média, pelo menos tirando as medidas aos mitreus normal mais conhecidos, não deveriam ter mais do que isso. Ora, levar um touro selvagem para dentro de uma catacumba, e por cima os acessos
a estas cavernas artificiais que recriavam a caverna primordial do sacrifício eram tão exíguos que dificilmente um touro real passaria por elas e poderia ser morto ali naquele subterrâneo. Portanto, eu estou a crer, pelas características dos mitreus, que este sacrifício seria simulado de uma forma muito simbólica e não concreta. Enfim, são opiniões. Ora, nestes mitreus, normalmente havia uma decoração diretamente alusiva, e não é muito difícil pensar, porque em todos os tempos a iconografia era alusiva ao que se passava lá dentro, e, portanto, ou pelo menos a passagens da vida dos deuses que eram cultuados naquele espaço sagrado. Obviamente os mitreus também tinham uma iconografia principal, depois haveria iconografias secundárias, mas havia algumas que estavam quase sempre presentes nos mitreus. E quando não estão, provavelmente é porque já se perderam. Bom, um deles, e o fundador, era a representação do próprio nascimento do Deus, que é a petrogenia. Tendo ele nascido da pedra, era a petrogenia. O outro era o tal sacrifício do touro, que foi um momento que foi inspirado pela própria divindade. E isto é um culto claramente solar, mas não só. Não só solar, mas obviamente solar. E, portanto, é um momento que estabelece esta figura como sendo uma figura divina. Portanto, se há uma divindade que o inspira, que o incumbe de uma determinada tarefa, pois então é porque aquela figura sobressai de entre as outras. Logo a seguir é o banquete de Mitra com o sol, e este banquete, no fundo, é a confirmação da natureza doravante divina de Mitra, em que ele tem o privilégio de se sentar à mesa com um Deus. Portanto, não é qualquer um que tem essa possibilidade. Portanto, uma vez tendo sucedido na tarefa que lhe foi imposta pelo Deus, então tem a graça que lhe é concedida de se sentar à mesa com a própria divindade. Normalmente nestas representações o touro já morto figura quase sempre. Por fim, a viagem de Mitra, na biga, portanto no carro puxado por cavalos, do próprio Sol. Portanto, ele viaja juntamente com a divindade rumo à eternidade. Esta viagem nada mais é do que a apoteose do próprio Mitra e, portanto, enfim, é a sua sagração. Portanto, há aqui 4 momentos chaves, o que não significa que outros momentos não estivessem representados. Há não só indícios, mas provas, em muitos casos há mesmo provas concretas, de que outros momentos estavam associados, alguns dos quais nós até temos alguma dificuldade em perceber qual é a relação direta com o Mitra. Sabemos que um episódio que também figura em alguns mitreus é o da luta de Zeus, Júpiter, com os gigantes, mas nós não sabemos qual é a ligação que isto tem com o Mitra. Poderemos pensar, será que há uma comparação entre o deus capitolino e o próprio Mitra? O primeiro a dominar um gigante, o segundo a dominar um touro? Podemos estabelecer essa analogia? Não sei se podemos. É uma possibilidade de leitura, apenas isso. Enfim, há muitas outras hipóteses, mas estas são de facto as principais. A seguir, ao culto de Mitra e à iconografia dos mitreus estavam também associados, e estas são duas figuras absolutamente fundamentais, Cautes e Cautopates, que são os portadores das tochas. Cautes normalmente é representado com uma tocha na vertical, virada para cima, representando a luz, representando a vida. Cautopates com um movimento exatamente inverso, a representar já o final da vida, portanto, a escuridão. Além deles, outros deuses, o Sol, Hélios, a Lua, os ventos,
Arimanho, uma figura bastante complexa, Fanes, Eros e Psique, Mercúrio, Júpiter, Saturno e outros deuses orientais como Ísis, Osíris, Serapis e Hécate. Ou seja, isto era um caldo cultural e religioso que demonstrava em tudo o grande sincretismo do culto mitraico. Bom, cá está, muito rapidamente, os atributos e os níveis de iniciação têm correspondência astral, portanto, eu não digo planetária porque, por exemplo, o Sol e a Lua não podem ser considerados exatamente planetas, mas todos eles são astros e, portanto, começa por baixo, como sempre, obviamente, aqui. A entrada era feita, era uma zona exígua, este é o caso do Mitreu de Felicíssimo em Óstia, Itália, onde a entrada era feita pela zona lateral direita, entrada por terra. Portanto, aqui está o elemento terra, é o primeiro elemento que é atravessado pelos iniciados. O elemento terra. Logo a seguir, o iniciado confronta-se com o elemento fogo. E aqui tem um altar com a chama em evidência. A seguir, o elemento água, que temos um poço e temos uma vasilha grande que nos pode fazer lembrar até, por exemplo, o batismo do cristianismo. Portanto, há uma passagem pelos elementos. A terra, que é por onde andam, depois passam pelo fogo para a purificação e para a morte daquilo que eram. E a partir de agora, como iniciados, passam a uma outra dimensão, são purificados pela água e aqui temos os tais barretes, que representarão os dois tocheiros, Cautes e Cautopatas, ascendem já a um plano divino, portanto, um plano superior, que é o ar. Portanto, a passagem pelos 5 elementos, pelos 4 elementos, enfim, depois tornam-se eternos, será um 5º elemento pelos quais os iniciados passam. O primeiro nível de iniciação, que corresponde a Mercúrio, eu não vou explicar isto totalmente, não é exatamente o propósito deste encontro, mas, enfim, há aqui vários atributos que nos permitem identificarmos os tais astros. O Mercúrio corresponde ao grau de iniciação Córax, ou seja, o corvo, o tal mensageiro de Hélios para Mitra, portanto, é um mensageiro divino. O segundo, que é representado pelo planeta Vênus, corresponde ao noivo, e isto era um culto de homens, não era um culto de mulheres. A menina não entra neste mitreu e, portanto, era o noivo, nunca a noiva, ainda que esteja representado por Vênus, por uma figura feminina. E não é raro nós encontrarmos figuras venusianas associadas aos mitreus. Portanto, é o esposo místico, portanto, celebra-se um casamento com a divindade através dos mistérios. A seguir, Marte corresponde ao grau de iniciação dos miles, portanto, dos militares, dos guerreiros da fé. Logo a seguir, o quarto nível, este é um nível muito importante, que é o nível intermédio, já passa a partir daqui para um nível superior, que é Júpiter, que corresponde ao nível do leão, que é o guardião do fogo sagrado do próprio Deus. O quinto nível corresponde à Lua, e designa-se por Persas, ou o persa, e não nos podemos esquecer que o próprio Mitra era de origem persa, e é um sacrificador. Portanto, nós temos aqui elementos de sacrifício que estão a demonstrar que há uma homologação com o próprio Mitra, na medida em que o Mitra também sacrificou um touro. Depois o Sol, o Heliódromo, que é a designação deste nível, deste 6º nível de iniciação, e é o corredor do Sol, ou seja, ele vai correr em direção ao astro. E por fim, o 7º nível, o de Saturno, que é o Pai. E Saturno, a própria divindade Saturno, Cronos Saturno, ele era um titã e enfim, era na teogonia, era dos primeiros, portanto foi o pai da primeira geração divina. E corresponde ao sacerdote
mitráico. Portanto, tudo isto um breve preâmbulo, sabe-se muito pouco acerca dos cultos, e para entrarmos agora na representação de Mitra. Ora, estaremos mesmo perante Mitra? Como é que ele era representado no momento do nascimento do Deus, na petrogenia? Normalmente era representado em meio corpo, ou seja, a nascer, a brotar de uma pedra, e a pedra, por vezes, era enrolada por um ofídio. Ora, sugere Cardim Ribeiro que esta estátua representaria o Deus logo a seguir a ter saído da pedra. E é corroborado por Álvares Martínez, que faz o estudo no catálogo desta exposição. Portanto, esta tal serpente que aqui aparece em envolver a pedra gestacional já envolveria o próprio Deus uma vez completamente saído da pedra. Mas não sei, muito francamente não sei. O leão faz ali o quê? O caprídeo faz ali o quê? Aqui não figura. Há, no entanto, uma possibilidade. Aquele caprídeo faria parte, e talvez até o leão, faria parte desta roda, onde por vezes a petrogenia também marca presença. Portanto, ou melhor, ao contrário, ela também, esta roda do zodíaco também marca presença em algumas figurações da petrogenia, e nomeadamente a serpente consegue-se entrever aqui à volta da própria pedra. Mas parece um pouco forçado. Bom, obviamente aquela é a única hipótese de representação de Mitra, mais próxima, porque na taurotomia o Deus aparece com outro comportamento corporal. E aqui não há indício absolutamente nenhum de que este fosse o momento de uma taurotomia. Muitas vezes fala-se de taurobólio, mas o taurobólio normalmente era referido noutras situações. A taurotomia é o termo correto para descrever a representação de Mitra a matar o touro simbólico. Portanto, esta é uma outra possibilidade que eu trouxe aqui muito especificamente por ter à volta estas representações de momentos, de episódios da vida misteriosa de Mitra. Não se vê muito bem, isto é um fresco que está num mitreu em Itália. E há pouco falávamos do enflamento da capa de Mitra e da representação do céu estrelado no interior da sua capa. Este é um caso muito concreto onde isso se verifica. Bom, nada disto seguramente. Outra possibilidade, taurotomia envolvida pela roda do zodíaco, mas também não me parece que fosse isto. Também não seria o banquete com o sol. Não há indício absolutamente nenhum, não há comportamento corporal que nos permita fazer aqui uma homologação. E trouxe este exemplar, que está na outra exposição, e que é português, muito claramente, é proveniente de Troia, está numa coleção particular, mas cá existe um molde que nos permite comatar a falha do original. Também não era claramente a ascensão do carro solar, porque aqui o Mitra, para além de estar com o barrete frígio inconfundível, está numa outra posição que também não se compagina com a expressão corporal que ele tem nesta estátua. Seria Saturno, é a tal proposta de Cardim Ribeiro. Bom, uma divindade masculina, antropomórfica e pura, portanto, sem asas, apta, tal como o próprio Mitra, também não tinha asas. Este, segundo parece, logo no início nós vimos, parece que tinha asas, portanto, seria complicado compaginá-lo. E era facilitador das colheitas. Ora, não há absolutamente nada nesta figura que nos reporte para essa sua função. Homólogo romano do titã grego Cronos, que castrar e destornar o pai, não vou contar esta história toda, senão nunca mais saímos daqui, são aqueles casos muito claros de híbris, ou seja,
daquilo que não se deve fazer e que a mitologia tão bem consegue condensar em casos empolados. Portanto, toda a mitologia, todas estas histórias de traições, de fratricídios, os crimes mais hediondos estão representados na mitologia como lições de moral. São formas que os gregos e que os romanos tinham de ensinar de uma forma exemplar a moral e a conduta que era aceitável e aquilo que era recriminável. E, portanto, enfim, era uma figura algo complicada e que gerava sentimentos dúbios. Era homólogo de um deus cartaginês, Baal. Muitas vezes até há representações que são difíceis de enfim, identificar. Seria Baal, não seria, não sabemos. Há quem o diga. Tinha como atributos principais um manto. Este está completamente como Deus o deu ao mundo. Portanto, não corresponde de maneira nenhuma à iconografia habitual de Saturno. E tinha uma serpe ou uma foice, que é este instrumento que ele tem na mão. Aqui, obviamente, faltam-lhe as mãos, nós não podemos aferir, não sabemos se teria ou não, e que lhe tinha sido dada pela mãe para ele castrar o pai, portanto, mais um dos crimes. Normalmente era representado em idade madura, isto é um jovem, quase efebo, portanto também não corresponde, corpulento, enfim, ele é grande, mas não é exatamente corpulento, tem uma figura apolínea, mas não hercúlea, seminu ou vestido com a cabeça coberta, também não corresponde, e barbado, menos ainda. Temos um jovem efebo glabo. Podia figurar de pé, ainda vai que não vá, sentado ou deitado, nem pensar. Especificamente cultuado na Saturnália, e aí eu tenho aqui uma pessoa que sabe muito mais do que eu da Saturnália e poderia dar-nos uma aula apenas sobre isso. Bom, apenas para assinalar que é uma das festividades celebradas mais ou menos na altura do Natal e o sábado era normalmente dedicado, aliás, é interessante porque os ingleses ainda mantêm a designação Saturday em memória desta adjudicação do dia a este Deus. E integrava o culto mistério mitraico, sem dúvida que integrava. Apesar de eu acreditar que não era este de maneira nenhuma, mas integrava. E já vamos ver onde é que ele aparece. Bom, há aqui várias possibilidades de representação. É sempre barbado e sempre com um véu na cabeça ou vestido com um manto. Aqui a outra. Neste caso um mosaico e neste caso uma meia escultura, perdeu-se a parte inferior. Ou apenas a cabeça, para nós compararmos com o que aqui temos, também não há semelhança alguma, mas ele efetivamente está representado num mitreu. Não é muito difícil reconhecê-lo no mitreu de Santa Prisca, em Roma. E cá está esta figura deitada com o véu na cabeça e com a barba característica e idade já avançada. Aparece também em Afrodísias, na Turquia, sempre com o mesmo modelo iconográfico. Portanto, não há comparação possível. Estaremos então perante Aion. Será possível? Bom, Aion era uma divindade masculina, antropomórfica pura, portanto, não tinha asas. E era propiciadora do tempo cíclico, portanto, desta continuidade, deste ciclo que não se acaba, que está sempre a terminar. Tinha como atributos principais a roda do zodíaco e o sceptro. Nem sempre o sceptro aparece, mas a roda do zodíaco era quase sagrada nas representações. Aqui, como digo, ou estava num outro registro em nicho, pintado ou esculpido, ou então não há possibilidade de comparação. Representado nu ou seminu, em idade adulta, glabo e dentro ou ao lado da roda do zodíaco, lá nos falta esse elemento.
podia figurar de pé ou sentado e estava diretamente relacionado com as estações do ano. Nós aqui não temos indícios. Portanto, extemporâneo e, consequentemente, estava ligado aos mistérios eleusinos, portanto, ao ciclo da natureza, da renovação, a história do rapto de Perséfone e da tristeza de Deméter, que dá início às 4 estações. A representação dele normalmente está mais relacionada com os mistérios eleusinos, peço desculpa. Bom, nestas outras representações, todas elas em mosaico, também não conseguimos ver grandes semelhanças com esta figura que aqui temos. Há uma única representação que eu conheço, não significa que não haja outra, mas que eu conheço, e que é, enfim, não é exatamente uma escultura, é um relevo e é em prata e é a pátera, portanto, aquele prato ritual das libações, a pátera de Parabiago, em Itália, e que nos representa, isto é apenas um pormenor da pátera, que nos representa Aion no interior do círculo. Lá tem uma serpente à direita, mas esta serpente estava relacionada com... E já estou. Agora consigo, pensei, bom, já estão a dar, mas para eu acabar. Mas esta serpente, enrolada à volta de um bastão, estava relacionada com Esculápio e não exatamente com esta imagem do Aion. Bom, não sendo nem Saturno nem Aion, poderá ser Fânes? Bom, e quem era este? Ainda mais desconhecido do que o próprio Mitra, é uma divindade masculina híbrida. Aqui chegámos a qualquer proximidade. Era representado com asas, sem dúvida. Maioritariamente antropomórfico e representava o tempo infinito. Tal como o Aion, também se fazia muitas vezes representar com a roda do zodíaco. Aqui já temos outra aproximação. Há algumas representações do próprio Mitra que vimos há pouco. Pode apresentar, e aqui sim, uma cabeça de leão no peito, confere. Mas também, por vezes, apresenta uma cabeça de bode e outra de carneiro. Também no peito. Nós aqui estamos a ver, isto é, um baixo relevo que está na Galeria Stesi em Modena, em Itália, mas é muito claro. Mostra-nos ao centro o leão, à esquerda a cabeça de bode e à direita a cabeça de carneiro. Nós aqui temos uma cabeça de bode, não temos a de carneiro, poderá ter estado do lado oposto, mas temos uma cabeça de bode, sem dúvida. Não está no peito, está um pouco mais abaixo. A iconografia não é uma ciência exata, é uma matriz. E a partir daqui, especula-se. Ao gosto do artista, ao gosto do encomendante, ou segundo as interpretações de uma determinada comunidade. Nem todos os Mitre tinham, nas suas reuniões, pessoas iniciadas com as mesmas características, a mesma bagagem cultural. Não havia níveis sociais dentro destas iniciações. Aliás, o princípio da iniciação é todos despirem a sua carga terrena e tudo aquilo que está à volta do seu contexto cultural, social, económico, e todos se tornam como numa irmandade, são todos iguais. E, portanto, enfim, a cultura também não seria, os níveis de cultura não seriam iguais em todos os iniciados. Daí que as interpretações da iconografia também pudessem ser bastante diferentes. De qualquer maneira, há aqui 2 elementos que nos aproximam. 3, se considerarmos que esta figura efetivamente tem bases. Bom, mas há aqui uma primeira diferença. Ele podia figurar com pés em forma de patas onduladas, ou seja, são estes cascos, como normalmente designamos. Onde é que está o pato? Estes cascos, portanto, o casco fendido. Aqui não, aqui temos pés.
mas também pode ser uma diferença iconográfica, ou não. Não sabemos. Ele também não tem nenhum ovo. Se calhar já tinha saído do ovo. Não sabemos. Os principais atributos: raios e chamas. Não os vemos. Poderia tê-los vestido nas mãos. Não fazemos ideia. Uma vara. Lá está. Pode-se ter perdido. O ofídio. Cá está ele. Era representado nu, em idade adulta, com o corpo enrolado pelo tal ofídio. Também confere. À sua imagem podiam estar ainda associados o ovo, o crescente lunar e a roda do zodíaco. Já falei da roda do zodíaco, não vou repetir. O crescente lunar estaria, como apresentei enquanto possibilidade logo no início, poderia estar nas costas. Aquelas reentrâncias nas omoplatas poderiam corresponder aos pontos de encaixe das pontas recurvadas para cima do crescente lunar. Ou as tais asas. Ou então as asas poderiam ter associado ao próprio crescente lunar. É possível. Nasceu de um ovo incandescente. Aqui não há nada que nos diga que isso tenha acontecido. E integrava o culto mistério órfico. Portanto, não eram nem os mistérios de Eleusis, não eram nem os mistérios de Mitra, mas sim os órficos. No entanto, há um ponto comum. É a proveniência oriental das duas divindades, portanto, de Mitra e de Orfeu, e mais, o barrete frígio. Era comum os dois. Tanto Mitra como Orfeu eram representados como o barrete frígio, e isso vem aqui muito claramente numa série de mosaicos, este em específico, do Museu de Saragossa, onde está o barrete frígio vermelho na cabeça de Orfeu. Mas nós sabemos que, muito provavelmente, este relevo de Fanas foi incorporado no Mitra. Isto porquê? Porque há aqui uma inscrição que nos leva a pensar isso. E, sobretudo, reporta-se a um homem, e todos estes mistérios eram essencialmente masculinos. Portanto, há a possibilidade de ter havido um reconhecimento por parte dos iniciados nos mistérios mitraicos desta figura como sendo compatível com os seus mistérios. Portanto, há aqui pontos tangenciais que nos levam a colocar essa hipótese. Bom, seria então Fanes? Não sabemos. Não há muitas representações de Fanes. É possível. Esta é bastante controversa. Está no Reino Unido, na Universidade de Newcastle, e apresenta-nos uma figura tendencialmente antropomórfica, com a sair do ovo, tem casca de ovo sobre a cabeça, a sair dele também, e a agarrar a roda do zodíaco. Há quem o identifique como Mitra, há quem o identifique como Fanes. Não sei. Não tem vestígios de asas. Poderia ser uma diferença iconográfica, ou poderia ser o tal reconhecimento e a tal homologação quase entre Mitra e Fanes. A coisa complica-se porque há outras representações em baixos relevos, e eu apresento aqui dois pormenores, ambos romanos, e portanto tudo indica, e não sendo obras da mesma mão, porque em termos artísticos mostram técnicas diferentes e concepções diferentes, mas pode ter havido um ideário, portanto, uma tal derivação do mito que tenha levado a que na Roménia fosse incluída esta figura nos mistérios de Mitra, e muito concretamente no momento da passagem da viagem no carro do Sol, rumo à eternidade. E esta figura que nos aparece com forma humana, enrolada com um filho, quer em cima, quer aqui embaixo, este filho até parece quase mais um dragão do que propriamente uma cobra, muito jeito não teria, mas poderia representar a eternidade. E porquê? O ofídio enrolado é sempre um símbolo de eternidade, de continuidade. Mas uma coisa é certa, aquela figura foi de tal forma marcante que, no Renascimento,
nós temos recriações. E se na Antiguidade nós não temos grandes vestígios, pode ser que ainda venham a aparecer, cada vez que se cava, tem-se a expectativa de se encontrar alguma coisa, pode ser que um dia se encontre mais alguma representação clara de Fânios. Mas se na Antiguidade nós não temos muito mais para além daquelas, e ainda por cima são equívocas, uma coisa é certa, no Renascimento elas proliferam. E temos aqui uma panóplia e que chegamos até à alquimia, que é um campo absolutamente fascinante. Só ele daria 300 sessões, 300 conversas. Não vou entrar por ele, deixo só este mimo para pensarem que até no campo alquímico houve uma inspiração desta figura. Outras figuras masculinas enroladas por ovídios. Arimanos. No início deste nosso encontro eu falei exatamente desta figura. Uma figura muito complicada, muito controversa, parece que também terá tido uma origem oriental, qual exatamente ninguém sabe, não há um consenso à volta desta figura, nem da sua interpretação, nem sequer da sua designação. Portanto, chamo-lhe Arimanos porque a maior parte dos estudiosos entende que seria esta a sua designação, mas tão pouco, e muito honestamente, não há certezas de que fosse este o nome. De qualquer modo, a representação é clara, é inequívoca, é uma figura antropomórfica com cabeça de leão enrolada por um ofídio e com asas nas costas. Muitas vezes elas perdem-se e temos, curiosamente, do mesmo mitril de onde terá saído esta figura, este Arimanes. Está no mesmo museu, quer dizer, esta agora está aqui emprestada, mas originalmente pertence à coleção do Museu Nacional de Arte Romana de Mérida e foi encontrada no mesmo sítio. Portanto, seguramente era uma figura que, apesar de não ter sido com toda a clareza feita pelo mesmo artista, pertencia ao mesmo meio iniciático e faria um contraponto. E aqui temos um diálogo, finalmente. Quem era esta figura não sabemos, mas que ela dialogava claramente com esta, não há dúvida alguma. Parece até ser uma outra face. Recordar-se-ão, com certeza, de imediato, da Bastet e da Sekhmet egípcias, em que há quem diga que correspondem a Bastet a uma, enfim, faceta mais dócil da mesma deusa e Sekhmet a uma faceta mais agressiva. Seria este o caso? Talvez. Nunca saberemos, acho eu, a menos que se encontre em algum tempo futuro uma escritura que nos venha elucidar sobre isso. Mas parece-me que eles poderiam perfeitamente ter feito esse contraponto. Outras representações, em Itália e em França, esta última em França, muito diferentes, todas elas, mas sempre com uma prevalência antropomórfica, uma cabeça de leão e o ofídio enrolado à volta do corpo. Mas uma nota, na maioria das vezes essa figura aparecia sobre um globo que poderia representar o globo terrestre. Em alguns casos, como neste, que pertence à coleção do Museu Profano do Vaticano, aqui eu apresento um pormenor. Nas pernas, ele tem inscritos os símbolos do zodíaco, portanto, as figuras correspondentes aos signos. É isso que me permite identificar este fragmento de uma escultura como sendo de uma figura análoga, chamando-se Arimanes ou outra coisa qualquer, mas eu tenho quase a certeza que é o mesmo. Porquê? Lá está, pernas humanas enroladas por uma serpente e com os signos do zodíaco inscritos nas pernas. É exatamente a mesma referência. Falta-lhe a cabeça para nós termos a certeza se ele tinha a cabeça leonina ou humana. E muito interessante um pormenor que escapa a muitos, que é a representação desta figura sobre o globo
e envolta pelo zodíaco no Mitreu Barberini, em Roma. Infelizmente falta-lhe a cabeça. O grande problema destas estátuas, aliás, a esta também faltava, a cabeça foi encontrada uns anos mais tarde e depois foi reconsolidada. Mais uma figura com serpente enrolada, prevalentemente humana, que é Osíris Cronocrator. Cronocrator, isto é complicado. Uma figura egípcia, portanto, uma divindade maior da mitologia egípcia e que é claramente identificada nesta primeira figura. Nesta outra, normalmente é referido como sendo o ídolo do santuário de Gianicolo, porque foi encontrado exatamente nesse santuário, mas há vários investigadores que tendem a referenciá-lo comparativamente com esta figura. Aliás, ele tem um aspecto bastante egípcio e é possível que se tratasse da mesma personagem. Bom, representa também o tempo. Lá está, este enrolamento da serpente é sempre um símbolo temporal. Outras figuras, já vimos há pouco o Arimanho, ou coisa que o valha. Outras figuras que são claramente provenientes do mesmo espaço arqueológico, que tudo indica que correspondesse à zona do antigo Mitreu de Mérida. Personagens claramente mitraicas. A primeira será Mitra ou não, com um golfinho. Este ou não é exatamente porque o golfinho não é um atributo habitual. Poderá ser ou poderá não ser, enfim. Os iniciados tinham que passar, como vimos, pelo elemento água. O golfinho poderia estar ligado, não sei, será forçado, não será? É mais uma dúvida que paira. Mas quando na figura mitraica não há dúvida por toda a roupagem que o envolve. A seguir, Cáucaso, o portador da chama, da luz, que ainda está a representar o dia, a claridade, porquanto se eleva. Cautopatas, a representar exatamente já o fim do dia, já a escuridão, perde os elementos todos, com os fragmentos que não se encontraram dos braços, mas o movimento do braço indica que ele tinha a tocha virada para baixo. Em falta, algo que era absolutamente fundamental no Mitreu, a cena da Tauroctona. Não foi encontrada, terá sido roubada, não foi ainda encontrada, virá a ser algum dia, não sabemos. Outras figuras que também proviriam daquele mesmo Mitreu, mas que são greco-romanas, não são exatamente, não são especificamente mitraicas. Mercúrio, aqui, com a carapaça de tartaruga e a lira, como criador deste instrumento musical, e o caduceu, perdido. Vênus, com o cupido cavalgando num golfinho, e possivelmente escolapio, não sabemos, falta-lhe a vara e a serpente enrolada, mas é possível porque, enfim, há todo um comportamento, uma gestualidade que nos faz crer que ele pudesse ter a tal vara de escolapio. E uma divindade aquática que, enfim, não sendo muito habitual em Mitreus, poderia perfeitamente ter pertencido a este Mitreu. Não sabemos que divindade seria ela, sabemos que há aqui um indício de que tinha na mão direita uma cornucópia, podia, portanto, ser uma divindade aquática fluvial, especificamente, ou então até um oceano, mas o oceano normalmente tem uma iconografia diferente, não é representado com a cornucópia. Isto parece mais ser uma divindade fluvial. A ondulação das águas no nível inferior, e não sabemos o que é que aqui teria, poderia ser um golfinho, poderia ser um cântaro, não me parece um cântaro francamente, mas é uma das possibilidades que os investigadores têm aventado, mas enfim, divindade aquática representando exatamente o elemento purificador e que, enfim, se formos, por exemplo, a Teles de Mileto, na Grécia, era um elemento primordial, portanto, toda a vida era gerada
a partir da água. Compagina-se perfeitamente com o ideário nitraico, aquilo pouco que conhecemos dele. E algumas personagens orientais, como Isis, e eu trouxe uma imagem de uma figurinha em bronze que está nesta mesma exposição, Isis amamentando Horus, e que é proveniente de Badajoz. Poderá ser uma figura de Isis, isto porque eu não tenho a certeza, ela vai no website do Museu de Mérida como figura feminina apenas, não identificada, mas é possível que fosse Isis, porque Isis tinha o nó de Isis nas suas vestes, e isto não sendo exatamente o nó de Isis, não é habitual noutra figura, portanto poderia ser uma reinterpretação do nó de Isis. Esta parte inferior de uma estátua masculina colossal poderia corresponder a uma estátua de Serapis, que muitas vezes aparece entronizado com uma figura híbrida, misto de canídeo com outras espécies animais, que aqui se perdeu, mas pode ter cá estado. E esta cabeça, que poderia não exatamente corresponder a esta estátua, mas a uma outra, e que tem sido identificada como cabeça de Serapis, porque há aqui uma zona plana no alto que poderia corresponder à zona de assentamento do cesto ou vaso com que Serapis normalmente era representado. Bom, eu tendo mais a comparar estas duas figuras, portanto, parece-me, aliás, acho que fui tendenciosa desde o início, toda a gente percebeu, não escondi, que acho que isto é uma representação de Phanes ou Ion Phanes. Acho que é a figura mais próxima daquilo que nós aqui temos, mas é uma proposta de leitura, nada mais do que isso. Mas trouxe várias dúvidas, se quiserem partilhá-las comigo, podem escrever para o e-mail. Terei o maior gosto em continuar a suscitar-vos dúvidas e a trocarmos ideias. Obrigada. Tenho que referir que devo muitas leituras sobre o mitreísmo à doutora Filomena Barata. Tenho trocado nos últimos dias uma série de mensagens com ela e ela tem sido absolutamente inestimável a dar-me algumas pistas. Aliás, é talvez a pessoa que mais sabe de antiguidade de todos nós que aqui estamos presentes e de outros que não estão, mas de facto queria deixar um agradecimento muito especial. Obrigada. Obrigada.